Top? Tá gravando aí? Então bora. Bom, moçada, tá gravando pro mundo inteiro. Então, para os senhores assistirem depois a aula. Quem não veio na aula poder acompanhar. Quem não entendeu poder ver de novo. Vai ser rapidinho, acho que 10 minutos já explico, tá? Bom, na unidade 2, se não me engano, página 200, 300, né? Página 300 e alguma coisa? 16? 312? Então, na página 312, na unidade 2, nós temos aí equilíbrio térmico, né? Então, página 312, para quem quiser acompanhar pela apostila, ok? E aí o que acontece? Olha só. Equilíbrio térmico. Quando falamos em equilíbrio, supomos que existe uma igualdade em ambos os lados. Então, se você tem dois corpos em contato e se diz que eles estão em equilíbrio térmico, quer dizer que eles estão com a mesma temperatura, né? Vamos supor o corpo A e o B. O corpo A está com 5 graus Celsius e está em equilíbrio térmico com o corpo B. Isso quer dizer que o corpo B também está com 5 graus Celsius, né? Então, equilíbrio térmico supõe dois corpos com mesma temperatura, ok? Uma boa pergunta para colocar na prova, né? Essa daí, né? Então, existe calor, né? O calor passa do corpo mais quente ao mais frio até que seja atingido o equilíbrio térmico, ok? Então, esse movimento do calor sempre é do corpo que está mais quente para o corpo que está menos quente ou, na linguagem normal, né, mais frio. Em um sistema isolado, a energia se conserva. Como assim? Se você tiver, por exemplo, uma caixa de isopor, o isopor ele é um bom isolante térmico, né? Ele isola o que está dentro do que está fora. Ele consegue conservar por muito mais tempo a temperatura interna da caixa. Então vamos supor que nós temos uma caixa de isopor. Os corpos que estão dentro da caixa de isopor podem trocar calor entre si, tá? Então o corpo A perde uma quantidade de calor, mas o corpo B, que está aqui dentro, vai receber essa mesma quantidade de calor, tendo em vista que o calor ele não vai dissipar para fora da caixa. Então o calor tem que ficar aqui dentro dessa caixa, desse sistema isolado. Então a energia que está dentro desse sistema não vai se alterar. Pode passar de um corpo para outro, mas a energia total sempre vai ser constante. Tá bom? Importante a gente lembrar que quando o calor sai de um corpo, ele recebe o sinal negativo. Quando o calor entra em um corpo, ele recebe o sinal positivo. Deixa eu trazer mais para cá, porque... né? Beleza. Bom, vamos então agora fazer o exercício da página 316, que é esse mostrado no slide aqui. Esse exercício, ele vai evidenciar o que nós estamos falando aqui. Veja bem, exercício 1, página 316. Unesp, né, São Paulo, Universidade Estadual, São Paulo. Clarice colocou em uma xícara 50 ml de café a 80 graus Celsius, 100 ml de leite a 50 graus Celsius. Para cuidar de sua forma física, adoçou com 2 ml de adoçante líquido a 20 graus Celsius. Sabendo-se que o calor específico do café vale 1 caloria por grama grau Celsius, do leite vale 0,9, do adoçante vale 2, e que a capacidade térmica da xícara é desprezível, considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante são iguais, e que a perda de calor para a atmosfera é desprezível, depois de atingido o equilíbrio térmico,
a temperatura final da bebida de Clarice em graus Celsius estava entre... né? Então, qual que foi a pergunta aqui, moçada? Clarice misturou o leite com o café, com o adoçante. Esses três substâncias, cada uma estava com uma temperatura diferente e cada uma tem um calor específico diferente. O que isso quer dizer? Calor específico, nós vimos na aula anterior, que é a facilidade ali que um corpo tem de trocar calor com o ambiente, de mudar a sua temperatura. Então, um corpo que tem calor específico baixo, quer dizer que ele precisa de pouco calor para que altere a sua temperatura. Um corpo que tem calor específico alto, quer dizer que ele precisa de muito mais energia para mudar a sua temperatura. O calor específico está relacionado com a substância que aquele corpo é feito, tá? Então, 1 quilo de água e 1 quilo de leite vão esquentar de formas diferentes por conta da diferença de substância, né? Então, o que muda de um corpo para outro foi o calor específico, tá? Bom, vamos então ao exercício. O exercício então nos dá uma situação inicial e a situação final nós já sabemos. Qual que vai ser a situação final? Equilíbrio térmico, ou seja, tanto o café quanto o leite quanto o adoçante estarão na mesma temperatura, ok? Essa é a situação final. Equilíbrio térmico, café, adoçante e leite com a mesma temperatura. A situação inicial é essa aqui, ó. A massa do café, 50 ml. Professor, 1 ml é quanto de massa? 1 grama. 1 litro é quanto de massa? 1 quilograma. Tá? Então isso é bom vocês terem na cabeça, porque 1 litro é o volume. É um volume. 1 litro equivale a uma caixinha de 10 centímetros de largura, comprimento e altura. Se tiver uma caixinha de 10 centímetros assim, equivale a 1 litro. É o volume, né? E nesse volume, na densidade da água, é 1 quilo. Então, 50 ml de café, ou você pode dizer 50 gramas, né, de café, tá? Então, esse daqui é o volume, tá? E nesse volume de 50 ml, como 1 ml tem 1 grama, então são 50 gramas. A temperatura do café, 80 graus Celsius. O calor específico do café, 1 caloria, né? 1. Ó, tudo que é relativo a café, eu coloquei esse Czinho aqui, ó. A massa do café, calor específico do café. Bom? Agora o leite. Qual foi a situação inicial do leite? Massa do leite 100 gramas, porque ele ocupa um volume de 100 ml, então 100 gramas. A temperatura inicial 50 graus Celsius e o calor específico do leite 0,9. E o adoçante, 2 gramas de adoçante, foi a massa, né? E a temperatura inicial 20 graus Celsius e o calor específico do adoçante 2 calorias, né, por grama grau Celsius. Então essa foi a situação inicial. O exercício... Acabou? Não, já gravou. Colocou? Ah, sim. Bom, então, uma vez descrita a situação inicial, o exercício nos conta que a perda de calor para a atmosfera é desprezível. Isso quer dizer que o sistema está isolado. Isso. O sistema está isolado do ambiente externo. Você pode desconsiderar as perdas de calor. Então é como se o sistema fosse fechado. Aí beleza. Bom, se o sistema é fechado, se eu somar o calor que sai de um corpo e o calor que entra, né, vai dar 0. Por quê? O mesmo tanto que sai de um corpo entra no outro. Então se eu somar esse menos esse, dá 0. Então olha como que isso se traduz matematicamente, tá? A quantidade de calor inicial do sistema é igual à quantidade de calor final. Porque ó, nós temos um sistema fechado. A quantidade de energia que eu tenho no início vai ser igual a que eu tenho no final. A energia se conserva. Então a variação
é zero. Então, ó, a variação de calor do café, mais a variação do calor do leite, mais a variação do calor do adoçante, tudo isso somado dá zero. Agora, qual que é a fórmula do calor que nós vimos na aula anterior? Calor, né? Variação do calor é igual massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Essa é a fórmula do calor, né? Tem um macete para ela, que é o que macete. Que macete, tá? É a fórmula do calor. Que macete, ok? Essa fórmula ela é válida quando não se altera o estado físico daquela matéria. Ou seja, o líquido não muda para gasoso, ele continua líquido, só muda o quê? A temperatura. Então vamos usar essa fórmula do que macete para cada uma do café, para o leite e para o adoçante. O que macete para o café, como que fica? Massa do café vezes o calor específico do café vezes a variação de temperatura do café. Temperatura final do café menos temperatura inicial do café. Beleza, fizemos isso para o café. Mais agora para o leite. Massa do leite vezes calor específico do leite vezes temperatura final do leite menos temperatura inicial do leite. Está aqui, do leite. Agora para o adoçante. Está aqui. Massa do adoçante vezes calor específico do adoçante. Temperatura final do adoçante menos temperatura inicial do adoçante. Está aqui. Pronto. Agora vamos substituir nessa conta aqui os valores. Os valores. Qual que é a massa do café? Está aqui, ó. 50 gramas. Então vamos colocar aqui. Lembrando que a temperatura final do café, a temperatura final do leite e a temperatura final do adoçante vão ser a mesma. Por quê? Equilíbrio térmico, ok? Bom, então como os corpos estão em equilíbrio térmico, essas temperaturas finais serão iguais, tá? Então esse daqui é o equilíbrio térmico. Bom, como que fica isso matematicamente? Vamos reescrever essa equação, porém com os dados que o exercício nos deu. A massa do café, 50 gramas, calor específico do café é 1, né? O exercício nos passou. Temperatura final é o que nós queremos descobrir, não tem como substituir. Temperatura inicial do café é 80 graus Celsius, né? Que é a situação inicial, 80 graus Celsius, né? Então, temperatura inicial, 80. Vamos fazer a mesma coisa agora, aqui ó, no leite. A massa do leite 100, o calor específico 0,9, temperatura final TF, a gente quer descobrir, que é a mesma do café, né? Temperatura inicial do leite, 50 graus Celsius. Né? Agora para o adoçante. A massa do adoçante são 2 gramas. Calor específico do adoçante, 2. Temperatura final do adoçante é um TF, que a gente quer saber, que é a mesma da temperatura final do leite e do café. E a temperatura inicial do adoçante, 20 graus Celsius. Tudo isso somado dá 0. Agora é só multiplicar, né? 50 vezes 1, 50. 100 vezes 0,9 é 90. 2 vezes 2 é 4. E uma vez tendo isso daqui, distributiva. Distributiva. 50 vezes temperatura final, 50 TF, menos 50 vezes 80, 4.000. Mais 90 vezes TF, né, que é temperatura final. Essa aqui, 90 TF, menos 90 vezes 50, 4.500. 4 vezes TF, 4 TF, 4 vezes menos 20, menos 80, isso é igual a 0. Vamos somar TF com TF, né? TF aqui, TF aqui, TF aqui, então 50 mais 90 mais 4, 144 TF. Vamos somar agora esse, com esse, com esse. Menos 4.000 com menos 4.500, com menos 80, menos 9.030. Então agora essa equação aqui ficou tranquila de resolver. Você passa esse 9.030 para o outro lado, fica positivo, e divide pelo 144, né? Resolvendo essa conta, temperatura final fica 62,7 graus Celsius.
né? Letra C. Oi? Vamos ver. Menos 4.000 com menos 4.500. Isso. 8.500 vai dar 8.500 menos 80, 8.630, né? 8.580? Ah, é porque... Não. Ah, é 580. 8.580. 8.580. Muito obrigado, eu errei aqui, fiz de cabeça. Então quanto que dá 8.580 por 154? 59,59 graus Celsius. É isso? Isso. Aí vai ser a letra C de casa, ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Ó, tá gravado. Eu vou colocar lá no grupo a gravação, mas fica tranquilo que na prova não vai cair algo desse tipo. Vai cair o conceito. O conceito vai cair. O que é o equilíbrio térmico? Vai cair alguma continha com essa fórmula aqui, mas não nesse grau de dificuldade, tá? Uma coisinha bem boba mesmo, tipo, a água variou sua temperatura de 80 para 100 graus Celsius. Quanto de calor que ela recebeu, dado que a massa da água era de 200 gramas? Isso.